7. Chave iniciática fundamental. Deus. Quem não entende de Deus em tudo se complica, porque sem causa originária nada existe. Quem entende do princípio onipresente, tudo tende a resolver com precisão e felicidade, porque é no princípio, ou Deus, que o programa divino tem a origem, o movimento e a sagrada finalidade a ser atingida. Deus é um essencial que se revela como criação e Ele mesmo, por fim, a tudo reabsorve, porque é sempre o mesmo, um essencial que se manifesta. E se em algum tempo deixasse de fazê-lo, toda a chamada criação deixaria de existir. Hermes, Krishna, Pitágoras e outros já ensinaram o divino monismo, e o verbo modelar e modelador, vivido por Jesus, foi o exemplificador total, tanto que seu título apocalíptico é Alfa e Ômega, tudo que deriva do princípio e a ele retorna como Espírito e verdade. Leis divinas ou fundamentais, eternas, perfeitas e imutáveis, tudo resumido na chamada justiça divina, onde não há lugar para falsas misericórdias, favores ou desaforos. Tudo isso que é de fabricação das religiões e das doutrinas de homens encarnados ou desencarnados. O que não for por justiça divina, de outro modo jamais será. Nos abismos tenebrosos da subcrosta, nos umbrais e nas encarnações expiatórias, muitos vivem clamando pela misericórdia divina, mas ela jamais se apresenta, porque a presença da justiça divina é absoluta. É bem bíblico aquele ensino: apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. É também da Bíblia aquele: pagarás até o último ceitil. Espírito Filho. Toda centelha espiritual, ou Filho de Deus, dele deriva com todas as virtudes divinas em estado latente e deve desabrochá-las através do processo biológico ou evolutivo, nos mundos e nas vidas ou encarnações, enfrentando condições e situações até vir a ser Espírito e Verdade, ou Uno Total, ou Deus em Deus. Em Deus nada cresce nem diminui, dele tudo deriva e a ele retorna, e essa é a divina realidade, o divino monismo, a ciência integral ou da unidade. Ninguém e nada será eternamente filho de Deus, tudo voltará ao cadinho divino como divino. Tudo depende de esforço íntimo para tal desabrochamento, pois de fora nunca virão nem favores, nem desaforos e muito menos as falsas misericórdias, inventadas pelos tribofeiros fabricantes de religiões e cleresias, cujas artimanhas visam sempre ao dinheiro e à obediência dos tolos ou simplórios. A encarnação dos Cristos. Os comandantes ou diretores de mundos, sistemas de mundos, grupos de sistemas, galáxias e metagaláxias são aquelas centelhas de Deus ou espíritos que atingiram elevados níveis de divinização. Tendo o carro da alma já bastante divinizado, para poderem encarnar, necessitam de tremendas reduções ou adensamento do carro da alma. Programa divino. O programa divino é absoluto. Para o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e só aos loucos ou hipócritas se pode admitir que questionem o fato. Nos abismos tenebrosos da subcrosta, nos umbrais e nas encarnações expiatórias, os transgressores da lei curtem seus erros até o último ceitil,
porque na justiça divina não há lugar para os apologistas da iniquidade. A verdadeira sabedoria espiritual consiste em viver paralelo à justiça divina, jamais aos engodos ou conceitos mentirosos inventados por homens, encarnados ou desencarnados. Absoluta é a justiça divina, que jamais endossará falsas ciências e falsas humildades. Perispírito ou carro da alma. Primeiro forma-se nos primórdios evolutivos da centelha a coroa de luz divina. Depois, 6 coroas energéticas, onde se formam também os chakras ou plexos. Sem os chakras ou plexos não haveria como funcionarem os sentidos físicos e as faculdades mediúnicas. Os dons do Espírito Santo. O perispírito tem começo e fim, pois se vai divinizando ou sublimando com a divinização do seu dono, e quando este se tenha tornado uno, espírito e verdade, o carro da alma não terá mais o que fazer. Matéria. A matéria é a essência divina, ou Deus, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido e sólido. Os 3 estados primeiros tudo penetram para efeito de origem, sustentação e destinação. Depois de Deus, o princípio, tudo é gamático. Em suas incomensuráveis manifestações e utilidades, é sempre ferramenta do espírito. Mundo espiritual. Não há promiscuidade no mundo espiritual. Os muito conhecidos 7 céus subdividem-se em mais de 30.000 subcéus ou faixas de habitação dos desencarnados. As faixas da subcrosta e os umbrais são de trevas, pranto e ranger de dentes, enquanto que as exteriores vão aumentando em luz e glória. E ninguém subirá para céus mais divinizados sem ser pelo desabrochamento das latentes virtudes divinas. Em tudo prevalece a lei das hierarquias, por imposição da justiça divina, e jamais a intervenção de falsas misericórdias. E com a divinização total do Filho de Deus, findará a sujeição à jurisdição planetária. Lei de Deus. Toda a humanidade em processo evolutivo recebe, em tempo certo, um código básico de moral ou de comportamento, para não haver crimes entre irmãos ou companheiros de jornada desabrochadora das latentes virtudes divinas. Discutir a lei de Deus conduz aos tenebrosos planos de treva e às encarnações expiatórias. A lei das reencarnações entra como válvula redentora e evolutiva dos espíritos, e é sempre caso de justiça divina, que é plena em justos recursos, sem contradições ou falsas misericórdias. Marcas do Verbo exemplar. É de antes de haver mundo, anunciado antes de encarnar, através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude de fenômeno mediúnico e não de homem. Vem com os dons do Espírito Santo ou mediunidade sem medida. Produz grandes feitos mediúnicos, não fica no túmulo porque representa a ressurreição total. Entrega o derrame de dons para toda a carne e manda entregar o livro dos fatos por vindouros, o Apocalipse. E por parte dos ignorantismos humanos fica sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. Migrações. É completamente falso o conceito de que os espíritos migram para outros planetas quando vão crescendo espiritualmente. No planeta existem céus gloriosos onde podem e devem funcionar a bem dos céus abaixo situados e do planeta onde estão os encarnados.
De tempos a tempos encarnam, cumprindo tarefas ao nível de seus graus hierárquicos. Plano crístico. Ultrapassando a hierarquia do planeta ou dos seus céus, é que há entrada no chamado plano crístico. Não significa ainda a união total com o princípio ou Deus, mas os Cristos, comandantes de planetas, sistemas e grupos de sistemas, normalmente representam a união divina. Erros e ridículos. As verdades divinas são imutáveis, partem da origem, garantem a sustentação e remetem para a sagrada finalidade. Mas as teologias, os catecismos, as codificações, as compilações, os conchavos dogmatizados que sustentam cleresias e sectarismos ou mórbidos facciosismos comportam erros crassos, rasteirismos e ridículos. E são muito bem cuidados porque garante regalias mundanas aos donos de bastardos convencionalismos. Interesses de pança, bolso, estômago, títulos e rótulos pomposos, orgulhos e vaidades, fanatismo por homens e maquiavélicos programas editoriais ou comerciáveis, sem esquecer as sórdidas politicalhas mandonistas, zelam com carinho por todas essas porcarias que tanto prejudicam o progresso espiritual dos filhos de Deus. Para evitar crimes. Basta a lei de Deus, que é curtíssima e concisa, para evitar crimes contra o princípio e contra os semelhantes, ficando bem com a justiça divina, que é o certo e necessário, para mais depressa ir desabrochando as latentes virtudes divinas, marchando célere para o estado de união divina, que é o sagrado objetivo da existência. Entretanto, homens errados inventam mentirosos conceitos, lambetismos nauseabundos para com Deus e seus prepostos, etc. Está chegando uma fase diferente, em que as falsas ciências e as falsas humildades findarão, dando lugar para o comportamento decente. O glorioso Pentecostes. O livro dos Atos dos Apóstolos é o livro das graças, porque é o livro da ressurreição e do Pentecostes, ou do cumprimento das promessas do Velho Testamento e das promessas do Verbo encarnado. Pretender conhecer a doutrina do caminho ou cristianismo fora do livro dos Atos é o mesmo que construir o maior e mais belo edifício para depois deixá-lo sem telhado. Síntese profética. Dentre as 11 grandes Bíblias da humanidade, só a Bíblia judeu-cristã contém sentido profético. A doutrina do caminho, como filha do profetismo, tem na Bíblia as afirmações sobre o princípio único, as lições sobre o espírito e a matéria, as leis regentes fundamentais, a comunicabilidade dos anjos ou espíritos mensageiros, e as promessas de tudo que deveria acontecer depois da entrega do modelo geral, do Pentecostes e do Apocalipse. Depois é que aparecem os erros e os desvios humanos, os fabricantes de lorotas, os vendilhões de fingimentos, os mórbidos fanatismos sectários, isto é, os que cavam abismos, angústias e desesperos, prantos e ranger dos dentes, e agem tão bem sobre os tolos ou ignorantes que estes ainda lhes ficam agradecidos, perante eles penhoradamente curvos e reverentes. Trabalho apostolar e Apocalipse. Através do povo escolhido viriam a lei moral básica, o verbo modelar e modelador, e o glorioso Pentecostes, ou derrame de dons sobre toda a carne, ou generalização da revelação consoladora. Cada apóstolo entendeu como pôde, escreveu como pôde e quis,
porém em todos fulgura o testemunho da doutrina do caminho, transmitida pelo verbo modelo e fincada exuberantemente sobre a graça da revelação generalizada. Nunca foi prometido consolador algum para 20 séculos depois. Tudo ficou rigorosamente entregue à humanidade para que o trabalho apostolar entregasse a doutrina até os confins da terra. E no Apocalipse foram previstas as pedras contraditórias que surgiriam, e também o trabalho restaurador no seio das verdades bíblico-proféticas, jamais ensinando a fugir da Bíblia, ou colocando mandamentos de homens no lugar dos de Deus, ou escondendo os textos sobre os dons do Espírito Santo, ou dando-lhes propositais falsas interpretações para acobertar sórdidas politicalhas ou mafiosos intentos. Quem é realmente cristão? Os tolos ou bobos pensam que ser cristão é ter uma das ditas religiões que se dizem cristãs, ou fazer salamaleques, ou praticar simulações, ou comprar ou vender idolatrias, fazer ou ouvir discursos histéricos. Ser cristão é viver a lei de Deus, entender e imitar o verbo modelo e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Corrupções que viriam. Fartas pedradas contraditórias surgiriam nos 2 primeiros 1000 anos após o estabelecimento da doutrina do caminho. De Roma surgiram as maiores pedradas ou blasfêmias, vide Apocalipse sobre a besta 666. Antes de findar o 2º milênio. Ninguém tem o direito de ignorar que, antes de findar o 2º milênio, terríveis acontecimentos obrigarão a pagar pelos erros cometidos contra a doutrina do caminho. As futuras gerações aprenderão que Deus só quer que seus filhos vivam a lei moral básica, entendam e procurem imitar o verbo exemplar e cultivem nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, para que nunca falte a consoladora revelação. A vara de ferro. O governo planetário, daquele semelhante ao Filho do Homem e que guiará com mais rigor disciplinar, em virtude dos tempos chegados, em que a verdade e a justiça divina deverão receber dos filhos de Deus respeito total, deixando de lado os mistifórios religiosistas e sectários em geral, viver em função da justiça divina para ter comportamento decente, deixando de lado os hipocritismos em geral, tal é o que Deus quer. Apocalipse, capítulo 14 e em diante. Todas as demais realidades. Todas as demais realidades da doutrina do caminho estão subordinadas às verdades fundamentais acima expostas, e por causa de falharem os donos de religiões e seitas, as profundas dores e angústias atingirão também os que se julgam certos, causando terríveis confusões ou abalos morais. A lei de Deus, o Verbo inconfundível e os dons do Espírito Santo não são de fabricação humana e jamais ficarão subordinados a palpites esfarrapados de quem quer que seja, encarnados ou desencarnados, portadores de bandeirolas quaisquer. Os fatos apocalípticos darão testemunho da verdade, porque chegou a hora de entrarem para a segunda metade evolutiva do planeta e da humanidade. E isso significa a obrigação de dedicar todo o respeito ao programa divino. Religiosos profissionais. Não são os religiosos profissionais os únicos fabricantes de erros, ridículos engodos e pedradas contraditórias contra a lei de Deus, o verbo exemplar
e os dons do Espírito Santo. Outras marcas de sujidades humanas, de mórbidos convencionalismos, de ciúmes e vaidades, garantem o funcionamento de ridículos conceitos, muito prejudiciais. Está chegando o tempo apocalíptico em que a justiça divina virará tais sujidades de pernas para o ar, arrastando também os seus empreiteiros. A vida além do véu. A primeira série mediúnica a tratar do mundo dos desencarnados tem esse título: Moisés e Jesus agiram para ela existir e instruir. A vida nos mundos invisíveis. Também agiram diretamente Moisés e Jesus para esta série vir ao conhecimento dos encarnados. Foi entre 1910 e 1920, na Inglaterra, que tais séries vieram a lume. Sujidades humanas têm dificultado a impressão e circulação de tais maravilhosas obras mediúnicas. Um maravilhoso acontecimento. Por longo tempo se reuniram os maiores sábios do Ocidente em Princeton, procurando uma, por assim dizer, verdadeira religião para a humanidade. Isto é, fora de máfias, engodos, igrejinhas e panelinhas capciosas, etc. E dele surgiu a primeira fala, verdadeiro tratado de divino monismo, ou ciência da unidade, aquilo que Hermes, Krishna e Pitágoras tanto ensinaram e que o verbo inconfundível representou. O livro chama-se Gnose de Princeton, do sábio Raymond Royer.